Olá, amigos do Varejo Cast, vocês já sabem, toda terça-feira é dia de Varejo Cast, tendências e pendências. E ó, nessa semana tá imperdível. Vamos falar de Metailing. Quer saber o que é Metailing? Aguenta aí. Você está no Varejo Cast. Este episódio do Varejo Cast é patrocinado por China Gate, Minimal Club, OneBeat, Cigano, PayPal. É isso aí, chegando com mais um Varejo Cast Tendências e Pendências. Caio Camargo, eu tô muito feliz com os conteúdos que a gente tem gerado ultimamente, cara, tem repercutido muito bem. Semana passada eu estava em Salvador lá com o projeto Nativos Digitais, com a turma querida lá do Sebrae, meu amigo Ed Carlos. E as pessoas, onde a gente vai, né, comenta que estão ouvindo a gente, os termos novos que estão aprendendo aqui com o Varejo Cast. Isso tem acontecido com você também, né, meu amigo? Também, cara, tive em 2 convenções essa semana passada agora também, lá com o pessoal do Pão de Açúcar, né, junto com o pessoal de Hortifruti lá, do IFLV, também com o pessoal da Cacau Show, e sempre quando a gente sai de uma palestra, vem 2 ou 3 pessoas, falam, escuto vocês, é muito bacana, é legal o conteúdo, então muito obrigado por esse feedback que vocês têm dado pra gente aqui, ao encontrar eu ou o Fred nos palcos aqui, isso ajuda a gente a estar fazendo um Varejo Cast cada vez melhor para vocês ali, certo, Doc? É isso aí. E aí entrando, embarcando, mergulhando, fazendo como você gosta de dizer, meu amigo Caio Camargo, um deep dive, ou seja, um mergulho mais profundo, aquele que você precisa botar a garrafa, né? Não é um mergulho de apneia, não é um mergulho de snorkel. Então é um mergulho um pouco mais profundo no nosso tema de hoje, o Metailing, que a gente já começa aqui com traduzindo o Varejo Cast, meu amigo Yannis Maciel. O Metailing, eu, tailing, aquela parte final do retailing, né, do varejo. Então seria um comércio focado em mim, né, um varejo focado em mim. E a gente traz isso para experiências personalizadas e customizadas, cara. E é uma tendência que vem crescendo demais. É novidade? Não. O que é interessante e por que a gente está trazendo aqui? Porque a novidade é o crescimento e a importância desse tipo de experiência personalizada para o cliente de hoje e a evolução disso, que não para de crescer, não é isso, meu amigo Caio? É isso mesmo, e é legal quando você fala de retail, né, cara, e aí você fala do tailing nessa história toda, me lembra muito um outro termo bem conhecido de mercado, o tailor-made, cara, que é o alfaiataria, isso, né, o customizado, cara, né, então isso tem muito a ver de trazer esse tailoring, ou tailor-made, como a gente pode usar, que é para você criar, de fato, essa experiência mais customizada, mais orientada, né, e é como você falou, né, Fred? Puxa, é algo novo? É algo que nossa audiência nunca ouviu falar? É claro que não. É claro que a gente já vem falando de experiências personalizadas, customizadas, ou como você queira usar o termo, né? Há muito tempo, né, meu amigo? Mas, e lembrando, né, da onde a gente sai esses termos, da onde a gente cria, sempre nas nossas curadorias de conteúdos, a gente tirou o extrato dessa matéria para trazer esse termo para vocês, lá de uma matéria da Robin Report, certo, Doc? Exato, essa matéria ela fala muito sobre o que é o Metailing e traz alguns exemplos que mostram como as empresas, algumas delas no varejo, têm se beneficiado em termos de margem, rentabilidade, vendas, resultados de uma forma geral, ao ter essa abordagem, ao ter na sua estratégia uma experiência mais à cara de cada cliente, né? O foco do cliente e não no cliente, né? Então, isso tem feito toda a diferença. Então, essa combinação do me de eu com o tailing, né? Que você fala do tailor-made, do feito para mim, o cara que você ia lá fazer o seu terno, a sua roupa, né? Isso daí junta-se o Metailing, que é onde a experiência de compra ela é altamente, e aí a palavra altamente faz toda a diferença aqui. Não é uma simples personalização, é uma personalização em alto nível, ou seja, é o avanço da personalização. E isso acontece muito, né, da proximidade, da quantidade de dados que as marcas têm hoje dos seus clientes e a tecnologia que permitem que essa personalização ela alcance um outro patamar daquele que a gente está acostumado. Né? E isso é muito forte e muito popular, né, Caio? Principalmente com a geração Z, que é uma geração que a gente quase não fala aqui, né, cara? Quase não fala, e é legal a gente falar por que as pessoas estão buscando experiências customizadas, né, meu amigo? Vamos lá.
Dentro dos nossos estudos aqui, né, Fred, que a gente está sempre trazendo e pensando, e a gente já falou muito sobre isso em eventos e palestras também, a gente vem do mundo lá do fast fashion, por exemplo. Vamos pegar a moda, né? Por que a moda tem uma questão de ser customizada, pessoas estão buscando experiências customizadas, essa geração tá ávida por experiências customizadas ou personalizadas, tá? A gente veio de um momento de fast fashion, onde você pegava a moda que era exclusiva, alta costura tal, e tudo mais, as grandes marcas exclusivas para poucos, né? E trouxemos esse conceito de fast fashion, ou seja, era democrático. Todo mundo podia usar algo de similar a uma alta costura. Tá lá a Zara como um grande exemplo de fast fashion, por exemplo, para tentar botar uma metáfora nessa conversa. Só que uma pessoa que comprava um vestido na Zara, tinha várias outras pessoas que compravam vestidos iguais na Zara, né? Então, ao mesmo tempo, tinha uma questão que, uma geração para trás, as pessoas se vestiam de alguma forma parecida. A customização não era tão forte isso. E isso vem acontecendo com essa nova geração, ela quer se destacar. Isso, como a gente já falou em outros episódios aqui, é tribal, é ancestral, é antropológico, né? De você querer colocar uma luz diferente em você, um holofote diferente em meio àquela pequena sociedade, é aquela tribo que você convive, né? Então a questão até dessa experiência personalizada tem muito a ver com essa ascensão dos brechós, por exemplo, que a gente já falou no passado, né? Das pessoas buscar uma peça diferente que só ela vai ter, porque qualquer um que quiser comprar não vai conseguir porque você achou garimpando num brechó, né? Assim, um chapéu, um óculos, uma camiseta, um sapato, tanto faz, né? Mas essas histórias as pessoas tentam para se colocar na sociedade. E essas experiências cada vez customizadas, e aí o que você está falando, com o advento do uso cada vez mais massificado de dados, cara, quando eu sei exatamente quem é o Fred, quem é o Caio, se olhar o Fred e o Caio são dois carecas, são dois homens carecas, espera lá, mas qual é o comportamento do Caio, qual é o comportamento do Fred, tem as nossas nuances, as nossas diferenças. Quando a marca começa a entender com dados essas diferenças, ela consegue criar serviços e produtos cada vez mais customizados, e é legal, porque quando a gente fala, né, poxa, eu sou uma indústria de produto tudo igual, como é que eu vou criar algo personalizado? Se você produz tudo igual, o seu serviço é customizado, né? Se você tem serviços, né, similares ali, né, você pode ter produtos diferenciados ou que possam ser personalizados de alguma maneira. Então, tem sempre essa dicotomia entre produto ou serviço, ou seja, tal lá como Caco a gente consegue ofertar algo diferenciado, certo, Doc? Exatamente, Caio. E uma das coisas, antes, né, de a gente preparando esse episódio, eu estava lendo um pouco mais sobre o Metailing, e alguns estudos apontam o Metailing como o novo DTC, ou seja, é o novo Direct to Consumer, né? Então é o novo que vai direto ao consumidor e que muda a relação entre o consumidor e o consumo, porque esta relação passa a ser mais próxima entre o varejo e o próprio cliente, e o cliente tendo em suas mãos esse poder de ele mesmo fazer as suas customizações, ou seja, é algo que não depende só do varejista. Essa é a grande diferença, né? O próprio consumidor, no domínio do tipo de experiência que ele quer e da construção e do design dessa experiência para ele, para que tenha a sua cara, né? Então... Exatamente, ponto importante que você está trazendo. Então, assim, diferente do que a gente vem sempre vendo com o Metailing, que é exatamente a indústria buscando personalizar para o consumidor, quando a gente usa o Metailing, é exatamente que eu, o Mi, estou personalizando a minha experiência através das ferramentas que você dispõe para mim. É isso, Doc? É exatamente isso. E ferramentas que ele mesmo vai buscar para poder facilitar. Lembra que a gente estava falando em um episódio Tendências e Pendências do Ghost Shopper, que era uma ferramenta que ajuda o cliente a fazer toda aquela busca inicial, comparações, e é um assessor de compra e de experiência. Então é algo parecido com isso, onde o controle está na mão do consumidor e ele vai buscando essa experiência personalizada e ele mesmo vai desenhando e construindo. Quais são os cases que a gente pode tentar trazer para a audiência aqui, para a gente tentar desenhar um pouco esse universo aqui desse Metailoring, ou como é que as pessoas podem começar a entender isso, como as marcas podem começar a entender, como aplicar esta conversa nos seus negócios, cara? Cara, uma coisa interessante, né? Um dos exemplos que a matéria nos traz é o estudo de caso da Mary Newlin, né? Que ela começou e é um dos grandes exemplos, é uma das grandes referências, né, dessa evolução da experiência customizada para o Metailing, porque ela transformou o hobby dela em uma profissão, em um trabalho. E ela fez exatamente isso, trabalhando essas ferramentas, buscando utilizar o que ela gostava de fazer, fotos, entre outras coisas, e transformar isso em algo que ela
é remunerada por isso. E aí a transformação dessa paixão dela em uma profissão foi feita através de parcerias com marcas emergentes, não aquelas marcas que já estão aí no mainstream, né? Já estão aí nos holofotes, já são famosas e bem-sucedidas. E ela começou a fazer trabalho de monetização através de códigos de desconto. Ela fez, e daí o Metailing, ela transformou um hobby em uma forma de vender marcas para novos clientes e ser remunerada por isso, baseado em uma coisa que ela fazia, que era tirar foto. Então, a partir daí, ela cria código de desconto e ela fez com que o varejo funcionasse para ela de uma maneira que ela mesma personalizou. Ela disse assim, eu vou dizer como é que eu vou ganhar dinheiro com isso. Então, ela desenhou a experiência dela, o que se torna, no caso da Matt Newlin, uma inspiração e um ponto de aspiração, porque muitos jovens querem e sonham em transformar seus hobbies, por exemplo, em carreiras lucrativas. A gente vê muito isso, por exemplo, no mundo dos games. Sim, beleza. Acho que beleza é um carro-chefe muito forte nisso também, né, Doc? As celebridades ali, Natália Beauty, por exemplo, né? Também a Bruna Tavares é outro case fantástico também disso, de pessoas que começaram a criar, inclusive as parcerias. Bruna Tavares tem muita parceria com a Disney, né? Vai criando a Virgínia Fonseca também é outra também que é famosona nessa história, né? Que criou também uma linha de maquiagem, entre outras. São exemplos práticos ali de celebridades que criaram, inclusive, marcas a partir daquilo, dialogando, né, com a sua audiência, né? E é legal que você fala esses termos aqui, Fred, porque o que a gente tá vendo muito aqui também são marcas grandes, dessa forma massificada que se trabalhava no passado, criando o que a gente chama de drop, né, cara? Por exemplo, de coleções extremamente limitadas, né? Olhando um pouco esse público também, né? Exatamente. Então você tem aí várias formas de trabalhar e para mim o ponto-chave disso aí, Caio, é permitir que o que eu faço me remunere. Como hobby vira uma profissão. E a marca entender que ela pode ser uma plataforma para que o seu consumidor encontre através dela uma forma de ela transformar hobbies, por exemplo, em profissão. É pensar a marca não mais só como um produto, mas em como eu posso potencializar as habilidades criativas e os talentos dos meus consumidores e permitir que eles, através do meu negócio, da minha marca, dos meus produtos, ganhem a vida fazendo o que gostam, da sua maneira, né? Então eu acho que isso aí ficou bem amarrado, esse conceito, né, meu amigo? Maravilha. Bom, a gente vai agora pro segundo bloco aqui, mas antes do nosso segundo bloco, sempre tem um bloco nos apoiadores. Então você confere aqui um pouco nas mensagens dos apoiadores, sempre lembrando, quer conhecer mais a respeito dessas soluções, só clicar nos links que estão aqui embaixo, aqui no card aqui deste episódio, tá? A gente já volta já. Importar da China nunca foi tão fácil. Com o container compartilhado China Gate da importação digital, você dobra seus lucros todo mês. Tarifas a partir de $250 por metro cúbico. Cuidamos de toda a papelada e armazenamento. Negocie com seu fornecedor, nós cuidamos da logística. Simulação de custos em até 48 horas e anuidade de apenas R$ 1.500. Importe quantas vezes quiser de até 5 fornecedores diferentes. Acesse chinagate.com.br e embarque hoje mesmo nessa jornada de sucesso. Compradores, aumentar a taxa de conversão do seu e-commerce e atingir novos mercados? Então você precisa conhecer a solução do PayPal para empresas. Torne a experiência de compra online mais rápida e eficiente. Permita que seus clientes estejam à frente das tendências do mercado e proteja seu negócio com uma solução mais segura e fácil de usar. Empresas e consumidores no mundo todo usam PayPal. São mais de 400 milhões de clientes ativos globalmente, em mais de 200 mercados, confiando em uma experiência de mais de 20 anos. PayPal, muito mais que uma carteira. Acesse o site www.paypal.com/br e descubra como o PayPal pode ajudar o seu negócio a crescer. E não esquece de mencionar que você ouviu a chamada aqui no Varejo Cast. Varejista, está precisando de uma solução completa para gerenciar seu negócio? Cigam é a escolha certa para o seu sucesso. Um sistema completo que abrange desde o atendimento ao cliente até a gestão do negócio, além de recursos especializados para o setor. Acesse painéis de indicadores e tome decisões estratégicas com base em dados precisos. ERP Cigam, a escolha inteligente para o varejo. Acesse www.cigam.com.br. Tem link no descritivo.
A startup israelense OneBit possui uma tecnologia de gestão de estoques que alia Big Data e inteligência artificial para garantir um estoque mais enxuto e oferecer uma redução de até 70% nas rupturas de vendas. Isso é possível porque o seu sistema de otimização de supply chain possui algoritmos que monitoram o comportamento do consumidor nas lojas e no e-commerce e realiza predições sobre quantos e quais itens devem ser entregues em quais lojas. Saiba mais no link que está na nossa descrição. Muito bem, voltando aqui com o nosso Varejo Cast Tendências e Pendências dessa semana, sempre agradecendo aos nossos apoiadores e também lembrando aqui, estamos aqui o Fred mais uma vez, o Fred inclusive viajando, né, e viajando semana que vem pra China também, estamos aqui sempre vestidos de quê? De Minimal Club, cara, Minimal Club, essa marca fantástica, é hoje o maior clube de assinatura de moda da América Latina, e se você quiser estar tão bem trajado quanto eu e o Fred nos palcos ou na sua vida corporativa ou na sua vida pessoal, casual, final de semana, por exemplo, basta ir lá no minimalclub.com.br, colocar lá Varejo Cast 15, tem 15% de desconto para você conhecer esta marca fantástica que é a Minimal Club, certo, Doc? Exatamente, Caio Camargo, agradecer toda a galera aí da Minimal Club, todos os nossos apoiadores aí, obrigado por nos ajudar a levar a nossa mensagem de um varejo mais consciente, né, que conhece mais coisas e a partir daí consegue identificar o que é melhor para si e para a sua comunidade e seus clientes, amigo. Então isso é muito bacana, abraço a todos os apoiadores, a todas as apoiadoras. Um abraço para você que está nos ouvindo também. Então vamos dar uma amarrada nesse conceito de me-tailing, né? A gente falou de um lado muito extremo do me-tailing, né? Por exemplo, com referência a Mary Newlin. Mas tem um outro lado Sim. também, que é mais prático, Caio, que é interessante, assim, como é que um varejo pode começar, por exemplo, a fazer essa customização, essa personalização da experiência, ou seja, a experiência extrema, né, como se fala em alguns casos, a experiência extrema de personalização, ou a experiência de personalização extrema, como você preferir. Diga. Tem alguns dados que eu capturei aqui pra gente. Vamos lá, vamos de dados então, porque inclusive, olha que coincidência, na hora de falar o como funciona esse outro aspecto mais prático, tudo começa com coleta de dados. Essa é a primeira coisa que eu ia falar. Estamos em sintonia. Então, antes de eu falar de coleta de dados, vamos aos dados, Caio Camargo. E primeiro que para você coletar dados, na maioria das vezes, o caminho mais fácil é estar no digital. Isso a gente está falando desse militaire, e a gente está falando também de influencers trabalhando nesse canal. De fato, a gente está falando de marcas que acabam surfando nesse caminho digital. Alguns dados aqui, 58%, isso aqui é da Retail Touchpoint, tá? 58% dos consumidores são mais propensos a interagir com marcas que integram mídias sociais e 70% preferem varejistas que suportam aplicativos de compras. Então, assim, este universo, né, tem que estar centrado no digital. Outra aqui, quando a gente fala de fidelidade e personalização, tentei buscar alguma informação para a gente amarrar esse termo, A Retail Customer Experience traz aqui, 62% dos consumidores permanecem mais engajados com marcas que oferecem personalização, principalmente multicanal. E para a gente fechar aqui, um dado do Retail Touchpoint, fãs no Facebook são quase 2 vezes, no Facebook, tá? São quase 2 vezes mais propensos a comprar e recomendar marcas como Best Buy em comparação com não fãs, mostrando o impacto significativo da personalização através das redes sociais. Então, o primeiro passo é o seguinte, a gente está falando basicamente de estar no digital, essas personalizações, esse me-tailing, esta conversa de influenciador, ela acontece no digital, dificilmente ela pode acontecer num segundo momento no físico, como a Bruna Tavares a gente citou aqui, né? Mas ela começa no digital. Tô no digital, Fred, tenho dados. Como é que a gente constrói essa conversa? Beleza, exatamente, Caio. Você trouxe aí dados importantes e relevantes. Então, primeiro, coleta de dados. Utiliza-se assim, uma variada fonte para coletar dados, né? Então, fontes diversas do consumidor. Então, fundamental isso aí, quando a gente está falando de experiência de customização extrema, é, por exemplo, que você que está nos ouvindo, que é varejista, tenha a venda, cada venda identificada, né, Caio? Quando a gente está falando de identificada, é a gente saber que quem está consumindo é aquela pessoa daquele CPF e eu tenho o cadastro higienizado, eu consigo acompanhar sempre que ele compra, onde ele compra, o quanto ele compra. Né? Tem negócios que evoluíram muito nisso, principalmente por causa dos seus programas de relacionamento, e aí o cliente sempre tem o interesse de dar o CPF ou algum dado que identifique que é ele que está ali. Então, essa coleta de dados passa muito por cadastro higienizado e vendas identificadas, certo? Então, esse é o primeiro ponto, porque isso permite você saber
aonde o cliente está comprando e o que ele está comprando de você. O segundo é analisar esses dados, né? Ou seja, utilizar aí a sua inteligência, e hoje também é muito mais simples e prático você conseguir fazer uma análise através de sistemas de analytics, de BI, né, que a gente já tem acesso, inclusive alguns gratuitos que ajudam muito no início dessa análise de dados. Depois, a partir daí, que você entende aqueles dados, aí começa a diversão. Ou seja, você começa a experimentar como você vai encantar e surpreender o seu cliente, entregando experiências mais customizadas. Começa a personalização. Então, com base nessa coleta de dados e análise de dados, você começa a fazer, por exemplo, vamos lá, as coisas simples que já acontecem, mas lembrando que isso é um combo, é uma estratégia. Recomendações personalizadas, né? O seu cliente parar de receber aquilo que ele nunca, sugestão de coisas que ele não tem interesse de comprar porque ele não é perfil daquele cliente, é daquele produto. Eu me lembro demais de uma ação da Tokstok, Caio, de um e-mail que eu recebi, um e-mail marketing, e era Dia das Mães, eles iam começar todo aquele bombardeio, né, de informações e ofertas Dia das Mães. Antes de começar, eles mandaram um e-mail dizendo assim, olha, a gente vai começar agora, o Dia das Mães está chegando, é uma data muito importante, mas para algumas pessoas é uma data sensível. Então, caso você não queira receber as nossas ofertas durante o período do Dia das Mães, clique aqui. Mas não se preocupe, passando essa data, você voltará a receber nossas ofertas e nossas novidades. Então, esta é uma ideia de recomendação personalizada, perfeito? Então, se eu não tenho essa informação, o que eu posso fazer? Poxa, eu não tenho esses dados. Eu posso disparar um gatilho que me dê pelo menos um dado momentâneo para algo que eu queira fazer, para que aquela informação não seja tipo, por que eu recebi isso? Faz sentido, meu amigo? Cara, faz total sentido. Isso tem tudo a ver, né? Eu tava com o pessoal da Cacau Show semana passada e a gente falava dessas questões de marketing. Eu falei, olha, não adianta você mandar propaganda de um chocolate super recheado e maravilhoso para alguém que não pode ter uma restrição, né? Diabetes ou alguma questão de lactose, né? Então você tem que conhecer seu público a fundo, principalmente teu público que é uma minoria, né? Nessa conversa, né? Entre os teus compradores. Então tem que tomar cuidado exatamente com essas mensagens que acabam não ter nenhum sentido. Perfeito, Fred. Segue aí. Aí depois a gente vem para marketing direcionado. Mensagens de marketing que falam diretamente aos interesses e necessidades de cada consumidor. Então, o foco do cliente, que é exatamente uma expansão do que você estava falando. Ou seja, eu vou mandar para as pessoas aquilo que tem a ver com aquelas pessoas. Por exemplo, se eu fosse mandar algo para você, meu amigo Caio Camargo, eu sei que mandar coisas de Funko, de miniaturas, de heavy metal, de rock tradicional, tudo isso vai fazer sentido para você, porque eu convivo com você, a gente é amigo, então eu sei alguns dos seus interesses. Agora, quem é de uma empresa do varejo, como fazer isso, né? Então, isso é um grande desafio que vem a partir dessa coleta de dados, relacionamento. Aí, mas, poxa, mas eu não tenho isso, como é que eu faço isso dentro da loja? Ontem, aqui em Salvador, eu fui na nosso amigo Estevam Sartorelli, um grande abraço, mandei até um vídeo para ele, que eu estou muito feliz, Caio, que todo lugar que a gente vai tem uma Dengo abrindo, né? Então, tá lá, os caras plantaram lá o cacau e surgiu a loja da Dengo, e estou muito feliz, estava no Salvador Shopping, e aí fui tomar aquele café degustação que eles têm, e aí a Arielle, né, me perguntou, olha, você tem alguma restrição? Porque o café degustação vem 3 pedaços de chocolate ali para você degustar junto com o café. Eu falei, não, você tem algum interesse específico? Eu falei, olha, eu gosto aí de algumas coisas mais inusitadas e diferentes. Então ela botou ali um ganache que tem cachaça, ela botou assim umas coisas diferentes que eu nunca tinha experimentado na Dengo, mas que ela antes fez uma consulta, ou seja, ela pegou dados ali em tempo real, através do diálogo, na forma antiga de se fazer, e ela personalizou a minha experiência com o café degustação da Dengo. Ou seja, a gente pode fazer isso com tecnologia ou sem tecnologia, certo, Caio? Não só certo, como assim? Puxa, mas seria muito complexo para um vendedor no atendimento classificar aquilo que foi feito, né, e registrar esse dado? Não. Depois, no final do dia no caixa, você tem uma amostragem de quais foram os chocolates que foram, ou você faz uma simples contagem, quais são os chocolates que mais saíram para você entender um pouco o teu perfil de público. Isso pode ajudar a desenhar. Não, olha, fizemos aqui esse bombom de cachaça, 10% dos bombons que saíram foi de cachaça, as pessoas tiveram uma predileção. Agora, a grande maioria, sei lá, 60% é o leite e só 30% é meio amargo. Então, isso leva, quando a gente tem dados e informações, a gente consegue ter uma tomada de decisão, um caminho mais claro, certo, meu amigo? É isso aí.
Então, recomendações personalizadas, marketing direcionado, e a gente chega no terceiro, que aí é a entrega da experiência, que é um produto customizado para tudo aquilo que você descobriu e confirmou em relação ao seu cliente, seja através de coleta e análise de dados, com tecnologia, seja na loja, através do diálogo do seu vendedor com os seus clientes. E aí você consegue evoluir nessa oferta de uma experiência de compra única, ou seja, a experiência de personalização extrema que a gente está falando aqui no Me-Tailing, ou seja, a experiência, o cliente sente que foi moldada para as necessidades dele, para o foco dele. Isso é uma questão de percepção, de sensação. Desde por exemplo, se a gente está falando de tecnologia, o banner que aparece no site, né, ou o e-mail que eu recebo, ou a mensagem que vem através lá do WhatsApp, né, a saudação, ou também a forma como eu sou acolhido dentro da loja, por exemplo. Perfeito, e desta forma, sim, o Me-Tailing, se despede de vocês. O se despede de vocês aqui. Sempre lembrando, toda terça-feira tem Varejo Cast Tendência e Pendência, toda quinta-feira tem Varejo Cast News, toda quarta-feira quase tem um convida para vocês, né? Entre outras surpresas, e sempre fazendo convite para vocês. Aqui embaixo tem um link para você fazer parte da nossa comunidade, nosso grupo do WhatsApp, sempre recebendo informações fresquinhas ali, participando das enquetes, ajudando a gente, inclusive, a trazer o melhor conteúdo para vocês, certo, Doc? É isso aí, obrigado por estar em nossa companhia nessa jornada maravilhosa de desenvolvimento do nosso varejo, e até o próximo episódio. Até mais. Você assistiu Varejo Cast. Saiba mais sobre o Varejo Cast e nossos patrocinadores acessando os links na descrição deste episódio. Seja você também um dos nossos patrocinadores. Entre em contato com o nosso departamento comercial. Tem link aí na legenda. Este Varejo Cast foi editado por Yannis Maciel.